João, capítulo de número 8. A partir do versículo 20. O Senhor Jesus está numa conversa com as pessoas da sua terra, com pessoas que se julgavam entendidas das sagradas escrituras e do relacionamento com o Senhor. E a partir do versículo 8 do capítulo 20, a partir do versículo 20 do capítulo 8 de João, está escrito assim: essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podereis vós ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus então dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Pai querido, estamos diante da tua palavra. Os irmãos ou nós já fizemos a nossa oração antes de lê-la, e agora eu oro junto com os meus irmãos, declarando ao Senhor o privilégio que nós temos de estarmos juntos no templo, como igreja, louvando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque estar aqui é um momento especial, estar aqui é maravilhoso para nós. Pai, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos agora, de cada um que está aqui, para entender a preciosidade de estar neste lugar, celebrando ao Senhor num culto com a igreja, no templo. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a valorizar este momento, a não desperdiçarmos esse tempo, ou antes aproveitarmos todo o nosso tempo com o propósito para o qual nós viemos a esta casa. Oh Senhor, se há alguém aqui agora que está com o entendimento deturpado acerca do culto ao Senhor, se há alguém aqui agora, meu Senhor, que não está compreendendo, não está valorizando ou valorando o verdadeiro propósito de estar aqui, a tua presença, que haja agora um ministrar do teu Espírito, que venha agora uma unção de Deus sobre a vida desta pessoa, para lhe dar condições de refletir e ver e reconhecer o valor de estar na casa de Deus, no templo, junto com a igreja, para adorar o Senhor. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso entendimento, oh Deus, para que compreendamos o valor de cultuar a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor está trazendo
para mim e para você muitos aspectos e muitas falas que são leis espirituais. Uma das grandes leis espirituais do mundo espiritual está aqui no versículo 35, que não é sobre o que eu quero falar. Mas aqui diz que o servo fica para sempre em casa, mas o filho não fica. Aliás, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. É muito necessário que eu e você, que todos nós, sejamos não somente servos de Deus, porque o servo tem a Deus como Senhor, mas o filho tem a Deus como Pai. E ele está dizendo que o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre em casa. É claro que ele está se referindo a uma parte, ao contrário do que eu estou dizendo. Ele está falando de pessoas que estão cativas do diabo, cativas e presas na mão do inimigo, como eu e você um dia estivemos. Mas porque não éramos filhos do diabo e sim servos, ou servos do pecado e não filhos do pecado, nós somos libertos pelo poder de Deus, fomos transformados pelo poder do Senhor, e agora nós somos feitos filhos de Deus, amém? Filhos amados de Deus, e nada vai nos tirar da casa de Deus, nada vai nos tirar da presença do Senhor, nada vai te tirar da presença do Senhor. Se você conseguir se relacionar com Deus como seu Pai. Mas se você não conseguir, talvez você chegue a um momento, a um patamar de incompreensão do propósito de Deus na sua vida, e de não continuar se relacionando com Deus, ou não se relacionar com Deus da forma como sempre deveria fazer. Eu quero olhar com vocês, olha aí o versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Quero falar sobre isso, da dificuldade que essas pessoas tinham de verem Jesus, de reconhecerem Jesus, o Filho de Deus, o Messias. E talvez se a gente ficasse aqui falando, discursando, tentando entender a razão disso, a gente talvez entenderia muita coisa, mas talvez não trouxesse proveito para nós. E eu quero trazer exatamente essa dificuldade que muitos de nós ainda têm ou temos, de poder reconhecer Deus como nosso Pai, Jesus Cristo como também Deus, e que veio mostrar a cara de Deus, que veio mostrar aspectos da divindade às pessoas. E a dificuldade que muitos de nós ainda têm de nos relacionarmos com o Senhor, e de às vezes nos aproximarmos de Deus por conta de algumas necessidades humanas, transitórias, materiais. E a dificuldade que temos que reconhecer que Deus vai muito além disso, e que os propósitos, as liberações de Deus no campo humano, em qualquer área, tem um propósito muito maior. Deus não tem em primeiro plano para a vida de ninguém realização humana. O que Deus tem, o que Deus quer, é uma realização que não se extingue com o tempo, de que você seja, sendo novo ou avançado de idade, você continue tendo o mesmo prazer em Deus. Uma esperança gloriosa, algo que só o céu pode trazer à terra, que só o Senhor pode trazer às suas criaturas, só o Senhor pode revelar de uma forma tangível, palpável, aqueles que se tornam filhos de Deus. Eu curto muito, eu amo muito toda a Bíblia, mas eu gosto muito quando Jesus Cristo está diante de pessoas que se diziam sábios, está em Mateus 11, e o Senhor Jesus no versículo 25, ele diz, rendendo louvores ao Senhor, ele diz: Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor ocultou essas coisas, a sabedoria de Deus, o conhecimento do Senhor, aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E ele diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Eu quero dizer a essa igreja, aos meus amados irmãos, e a você, querido visitante, que a porta do conhecimento de Deus está aberta, que a porta do relacionamento com o Senhor
está aberta. E que às vezes na nossa vida humana comum, alguns relacionamentos são difíceis. Eles oferecem um grau de dificuldade muito grande. E que isso se torna aumentar e ficar caótico para a nossa existência, se nós não tivermos o relacionamento que abre todas as portas, que é o relacionamento com o Pai e com o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor. Então esta porta de conhecimento, de relacionamento, está aberta para todos nós. Você não precisa terminar este ano, ainda que isso não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo, mas é um ciclo de tempo. Você não precisa encerrar a sua vida nesta terra, vivendo, mendigando favores de Deus, porque o coração de Deus está aberto para você, para uma comunhão muito maior. Aleluia! Eu gosto muito quando o Senhor disse para Natanael: coisas maiores que essa revelação você vai ver. Você na verdade vai ver a partir de agora os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor tem ordenado um relacionamento. Ele tem liberado um relacionamento, algo muito melhor do que a gente já viveu. O que aqui vive o melhor relacionamento com Deus, Deus tem muito mais. E a gente cita um versículo, comumente aqui, as pessoas citam aqui sempre, aquilo que Paulo escreveu aos Efésios. Eu repito muito também, que o nosso Pai faz tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. A gente não pode desprezar o término do versículo, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus é o mesmo para todos, mas não opera em todos da mesma maneira, porque isso demanda relacionamento. E nesse campo não há julgamento de um para com o outro, nem outro para com um. Mas o Senhor que olha, o Senhor que libera, o Senhor que se relaciona, Ele não apenas vê, mas pode julgar a nossa vida, pode medir a nossa vida. Existe um cântico antigo do tempo do presbítero Leal, do evangelista Rodrigo Rosa, que diz: aquilo que nós temos visto não passam de gotas, além daquilo que podes ou queres fazer. Então eu quero profetizar positivamente, dizendo que toda a experiência que você tem, já teve com o Senhor, não passam de gotas do que a experiência que Ele quer trazer no nosso relacionamento de pai e de filhos que somos dele, em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que a porta do relacionamento com Deus está aberta para todos nós. E eles tinham muita dificuldade de entender disso. E por que não dizer que nós hoje continuamos com muita dificuldade para entender esse relacionamento com Deus? Por quê? Porque comumente nós medimos o tratamento de Deus para conosco pelo tratamento que as pessoas atribuem a nós. O irmão não me tratou bem, olhou para mim com cara feia, então eu não quero mais saber disso, nem daquilo, nem trabalho, nem... Enquanto que Deus deve estar olhando lá de cima para cá, ou de perto de nós. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Foi uma prova que eu permiti para ele, me buscar mais, e eu derramar sobre ele mais autoridade, mais poder, e abrir mais o meu braço para ele se relacionar comigo de uma maneira mais íntima. Ele não entendeu nada. Eu sei que não vocês, mas quem não veio hoje, geralmente tem o hábito de fazer assim, não é? Se relaciona com Deus por conta do tratamento que alguém lhe dá, por conta do relacionamento que alguém lhe atribui, da consideração. Mas eu quero dizer a esta igreja, em nome de Jesus, eu quero compreender isso para mim também, que há algo muito maior do que apenas estar aqui. Há algo muito maior do que o sorriso do seu irmão para você. Há algo muito maior do que essa amizadezinha de final de ano para comer churrasco, ou beber suco, água, ou café, ou qualquer outra coisa. Há algo muito maior em Deus do que tudo isso. Essas coisas são importantes. Ter amizade é importante, ter bom relacionamento é importante, mas a igreja e o desfrutar do relacionamento com o Senhor na igreja vai muito mais além do que isso. E na verdade, às vezes nós buscamos um perfeito relacionamento com Deus na mão contrária. Nós queremos articular na horizontal para dizermos que está tudo bem em relação a Deus, enquanto não é nada disso. Nós temos que articular com Ele na vertical. O nosso relacionamento com Ele o poder de Deus age na nossa vida, o entendimento age na nossa vida, e a gente tem uma compreensão horizontal muito mais aprimorada, por causa do ministrar dEle na nossa vida.
E o Senhor Jesus disse para as pessoas que não conseguiam compreender quem era Ele. Ele disse, olha o versículo 28 de novo. Quem disse foi Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Jesus disse muitas vezes, várias vezes, acerca de Ele ser levantado. Aqui mesmo em João, foi ler a Bíblia comigo, eu não vou esperar você achar. No capítulo 3, versículo 14, quando ele está no seu encontro com Nicodemos, no encontro de Nicodemos com ele, ele disse, o Senhor Jesus declara no versículo 3 do capítulo 3 de João 3, versículo 13, ele diz, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E ele disse no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pode entender isso de duas maneiras. A primeira e rápida que a gente pode pensar é a morte de Cristo, mas uma outra maneira que a gente pode entender levantar a Cristo é o meu papel, o seu papel nesta terra. Levantar o nome de Cristo, falar de Jesus para as pessoas, contar dos prodígios de Jesus, em se humanizar, em morrer por nós, em nos amar de uma forma tão poderosa, em querer ministrar a nossa vida relacionamento. Nós podemos fazer isso. Nós podemos levantar o Filho de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela. Nós podemos levantar o nome do Filho de Deus no trabalho. Nós podemos levantar o nome do Filho de Deus no colégio, no curso técnico. Nós podemos levantar o nome do Senhor aonde estivermos, ou podemos abaixar, podemos reduzir o testemunho de Jesus na nossa vida, e assim tornar mais dificultoso o conhecimento às pessoas que não o conhecem. Nós podemos de alguma forma tolir pessoas de se achegarem a Deus, mas também nós podemos facilitar a chegada de muitas pessoas ao Senhor Jesus, por conta de conhecê-lo através da nossa própria vida. Tem na Bíblia? Tem. O Senhor Jesus falou isso no Sermão do Monte. Assim, dessa maneira, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Quem compreendeu? O que Jesus está dizendo é que através da obra que eu e você fizermos nesta terra, alguém vai olhar, alguém vai ver, vai apreciar e vai ter sede de servir ao Senhor Jesus como nós servimos. Quem entendeu isso? Mas também, e obviamente o objetivo dessa palavra, quando levantardes o Filho do Homem, vocês vão saber quem eu sou realmente, se aplica à maneira como o Senhor Jesus morreu. Isso é claro em João 12, que talvez eu já leia com vocês. Mas aqui em João 3, 14, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está dizendo, como Moisés levantou a serpente no deserto. Você não precisa abrir, depois você vem em casa, está no contexto do livro de Números, o quarto livro da Bíblia, no capítulo de número 21, uma história que o povo de Israel, em peregrinação no deserto, chegou num momento, eles já estavam comendo do maná que caía do céu, e eles olharam para aquele maná e olharam para a situação de vida deles e disseram, nós já temos ódio, nós já não suportamos esse pão tão vil. Ou seja, aquele maná que caiu pela primeira vez, que trouxe tanta satisfação no coração deles, que eles colhiam, porque o Senhor mandava do céu, agora para eles era repugnante, eles estavam cansados daquilo, e eles falam contra Deus, falam contra Moisés. Então a palavra diz que o Senhor tira a proteção que eles tinham no deserto, o Senhor simplesmente tira a mão de protegê-los, e víboras venenosas, serpentes venenosas, começaram a morder o povo. Era o tipo de serpente que, ao morder, ao picar alguém, a sua morte era em poucos segundos. Quando o salmista, no Salmo 91, ele cantando ao Senhor, ele diz que praga alguma chegará à sua tenda. Ele está falando desse tipo de serpente também, que andava não só sobre a terra, mas andava também por dentro da terra. Embaixo da terra não dava para andar, mas vinha
subterrânea aí, entrava nas cabanas enquanto eles dormiam e ali feriam pessoas gravemente. E o povo então, como sempre, quando veio a permissão de juízo de Deus, ou o Senhor tira a proteção, eles então clamam por socorro de Deus, e eles vão até Moisés. Por que eles vão até Moisés? Pergunta, pastor, fala, pastor, por que eles iam até Moisés? Você pode melhorar, então esquece pastor, fala assim, por que eles iam até Moisés? A resposta é simples, porque eles não tinham relacionamento com Deus. Quando nós não temos relacionamento com Deus, a gente busca todo mundo. Mas quando nós temos relacionamento com Deus, antes de buscar a ajuda de qualquer pessoa, a gente fala com Ele. Se você está aqui, você é o tipo de pessoa que qualquer calo no pé, qualquer pereba na perna, você pede a alguém para orar por você. Desculpe, você está com um relacionamento com Deus muito ruim. Mas se qualquer coisa que acontecer com você, você ora, fala com Deus. Deus me ajuda, me instrui, me orienta. Então beleza, seu relacionamento com Deus está ativo. Então eles buscaram ajuda em Moisés, porque não tinham relacionamento com Deus. E Moisés ora ao Senhor, Senhor, o que é que eu faço agora? Eles falaram de ti e falaram de mim. E o Senhor disse, olha só, a serpente vai continuar picando aí. Você faz o seguinte, faz uma serpente de metal. O nome em Números 1 é serpente ardente, porque era uma serpente de metal. E levanta numa haste. E há de ser que todo que for picado pela serpente vai morrer. Mas se levantar os olhos e olhar para a serpente de metal que você vai colocar no lugar alto, aquele veneno vai ser cortado na mesma hora e a pessoa não vai morrer. E aí vem Jesus e diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles picados, atingidos pelo pecado, não pereçam, mas tenham vida eterna. Ou seja, nós somos tocados pelo pecado. O salmista Davi diz no Salmo 51, pecado me concebeu a minha mãe, mas a gente olhou para Jesus. Você olhou para Jesus, nós olhamos para Jesus. Quem olhou? Quem olhou para Jesus, e o antídoto celestial veio. É por isso que o escritor aos Hebreus, presbítero Léo, diz com tanta propriedade, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, aleluia, evangelista Marcelo Firmino é liberado do céu o remédio para a nossa vida. Eu quero profetizar que o remédio para você não está nem no relacionamento com o seu irmão, daquilo que você precisa em Deus, mas o remédio para a sua vida está em olhar para Ele, em crer nele, em se relacionar com Ele, antes de você querer um relacionamento com a igreja, com o irmão. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus? Então ele está dizendo, importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele estava falando com certeza da sua morte. Como diz João no capítulo 12, versículos não sei o que, eu já vou ver aqui qual é para você. João 12, versículo 31, diz assim, 12, 31 de João. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso, está falando dele, o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 33 diz, e dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Ele dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então a incógnita permanecia. Então eu quero trazer para vocês aqui agora, e nós vamos ler juntos na Escritura. O que aconteceu naquele momento ímpar da história, da nossa história espiritual, e por que não dizer, da história espiritual de todas as eras? Porque a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele está dizendo que antes que o homem pecasse, Deus já sabia que ia pecar.
E Deus já providenciou o seu cordeiro, que João Batista diz acerca de Jesus: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus te ama tanto e nos ama tanto e ama todas as pessoas tanto, que sabendo que o homem ia cair em pecado, Ele providenciou cura, restauração para o relacionamento entre ele e o homem antes da ruptura acontecer, porque o homem não tinha sido criado ainda. Isso é muito amor, isso é muita graça, é muita misericórdia. E eu quero então ver com você, espiar com você no texto sagrado. E o primeiro que eu quero olhar com você é em Lucas capítulo 23. Folheie aí sua Bíblia. Lucas capítulo 23. A partir do versículo 33. Eu preciso que você acompanhe. Se não tem Bíblia, pega carona. Lucas 23, versículo 33, quem achou, amém? Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartiram suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. O povo estava, e também os príncipes zombavam dele, os príncipes de Israel, da sinagoga. Os principais da sinagoga zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você percebe a conspiração? Está percebendo a conspiração? Jesus tinha poder para sair dali. Jesus tinha poder para não estar ali. Jesus tinha poder para não sofrer os açoites. Jesus tinha poder para não ser preso no jardim de Getsêmani. Mas ele disse: Pedro, mete a espada aí na bainha, porque se eu quisesse, Pedro, eu pediria a Deus, ele mandaria aí uma legião de anjos para me proteger, para me guardar, mas eu não quero, Pedro, eu vim para isso, é esse cálice que eu vou beber. E ele não ia abrir mão, por quê? Não era por ele, mas era para ele. Eu vou repetir: ele não estava na cruz, Isabela, para morrer por ele, mas era para ele o resultado. Mas ele estava ali para morrer por mim, por você e para tantos quantos abrirem o coração para ele. Porque não há efeito da morte de Jesus na vida de uma pessoa que não entende a razão disso ter acontecido e o declara Senhor e Salvador da sua vida. Aqui tem um monte de gente que já declarou ele como Senhor e Salvador. Quem está aqui pode dizer amém. E a Bíblia diz que esse malfeitor que estava ali disse: salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, tudo isso você já sabe, a gente só está relembrando, repreendia dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora escute: e era já quase a hora sexta, a primeira hora do judeu, 6 horas da manhã, hora sexta, meio-dia. E houve trevas em toda a terra. Houve trevas em que parte da terra? Em toda a terra. Quando a Bíblia diz toda a terra, é toda a terra. O dilúvio foi em toda a terra. E até agora, onde houveram escritos bíblicos da região, onde se imagina que foi só naquela região, se declara e se detecta que o dilúvio foi em toda a terra por causa da movimentação global que houve. Então, quando a Bíblia diz que era quase a hora sexta, quase meio-dia, o que acontece meio-dia? A visão de Paulo em Atos 9, o sol está a pino. É a hora em que o dia é dia perfeito, meio-dia.
nem sombra tem, só se você fizer assim. Nem sombra para o lado tem, porque o sol está em cima, está a pino. Na hora em que o sol brilha mais, não houve luz, houve trevas. Perceba, Jesus está sendo pregado, ele está sendo injuriado, ele não abre a boca para se defender. E na hora da sua crucificação, no clímax da sua morte, a Bíblia diz que há trevas. E deixa eu conjecturar. Na verdade, essas trevas que existem, é uma declaração, uma movimentação da própria natureza em relação ao que estava acontecendo. Mas havia um outro tipo de treva, que já estava se manifestando na vida dessas pessoas que blasfemavam dele. Eram gente que estavam sendo guiadas pelo reino das trevas, e ali estava o meu Senhor, o teu Senhor na cruz, como aquele que um dia disse, haja luz e houve luz, e ele estava mais uma vez na cruz, com as suas mãos atadas, pregadas, ele estava com o seu ato, com a sua atitude, declarando, haja luz sobre aqueles que não têm luz, com seu ato de redenção, com seu ato de pagar o preço do pecado de toda a humanidade, ele estava declarando possibilidade de existir luz na minha vida e luz na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para... E a Bíblia diz então que ao meio-dia houve trevas em toda a terra, até a hora 9, de meio-dia até as 3 horas da tarde. Treva em toda a terra. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, o véu espesso, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o véu que só podia passar por ele o sumo sacerdote uma vez por ano, o véu que era um sinal de bloqueio de relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Com a morte de Jesus Cristo, ele rasgou-se, e diz Marcos, ele diz que rasgou-se de alto a baixo, aquele espesso véu, declarando, agora, através do véu, o escritor aos Hebreus diz, o corpo de Cristo, a sua morte, nós temos acesso a Deus, porque a porta está aberta. Agora eu gostaria de pensar com você, rapidamente, se a gente lê na Bíblia em Hebreus 11, todos nós babamos de ler e curtimos essa leitura, de coisas extraordinárias que pessoas se devotaram tanto a Deus com fé, por conta das obras de Deus, e eu quero lhes dizer que naquele tempo de Abraão, naquele tempo de Moisés, naquele tempo de Josué, naquele tempo de Sansão, no tempo de todos, havia o véu estava lá posto, e não obstante ao fato do véu estar posto, estar limitado ao relacionamento com Deus, esses homens pela fé se relacionaram de perto com o Senhor, a ponto de Deus dizer, com Moisés o negócio é diferente, cada que eu falo com ele, cara a cara, como qualquer amigo fala com seu amigo. Agora preste atenção, igreja, o véu foi rasgado, o caminho para Deus, desculpa a expressão, foi escancarado, e o que eu e você estamos fazendo que não entramos nesse relacionamento com Deus? É por isso que o escritor aos Hebreus diz, entremos com ousadia diante do trono da graça, a fim de sermos aceitos em tempo oportuno. Deixa eu falar para mim, para você, para essa igreja, para quantos ouviram essa mensagem, o tempo da graça, o período de entrarmos com poder, com ousadia, com autoridade diante desse trono está aberto para mim, para você. A porta desse relacionamento está aberta. Vira para o teu irmão quando eu disser, a porta do relacionamento está aberta, você diga, aproveita, vamos lá. A porta do relacionamento está aberta. A porta do relacionamento está aberta. Isso, agora escute. Escurecendo o sol, rasgou-se o véu ao meio, e clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, quando a Bíblia diz que o centurião deu glórias a Deus, ninguém ouviu lá, glória a Deus, não.
ele deu glória a Deus dizendo, ele reconheceu glorificação ao Senhor dizendo, como? Dizendo, na verdade, este homem era justo. Quando Marcos vai escrever no capítulo 8, ele diz que ele disse, verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Agora escute, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, porque a morte de crucificação era um espetáculo. Nas ruas de Jerusalém, na chamada Via Dolorosa, enquanto uns sofriam, outros choravam, outros se alegravam, outros zombavam, era um espetáculo. E lá fora das portas de Jerusalém, no Monte Caveira, ou no lugar chamado Caveira, ou no Gólgota, era igualmente um espetáculo. Muitas pessoas se juntavam. Por quê? Porque cada crucificado tinha uma característica. Uns blasfemavam, outros xingavam, outros zombavam, outros maldiziam. E a Bíblia diz que da boca de Jesus não se ouviu palavra alguma de escárnio. Só ouviu palavra de bênção e de perdão. Ele chega, esse Senhor Jesus, o nosso, chega ao cúmulo de dizer, acerca dos seus algozes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero trazer esta palavra profética para todos nós aqui. Esta voz ecoa em todas as eras. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Pai, ele está fazendo, agindo dessa maneira, dizendo que tem relacionamento comigo e com o Senhor, mas ele não sabe o que está fazendo. Mas eu quero lhe dizer que esse Pai que perdoa por você não saber o que está fazendo, te fala o que você deve fazer e coloca à disposição de todos nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Quem entendeu, diga amém. E toda a multidão, escute isso, que se ajuntara a este espetáculo, eles foram ali para ver a crucificação. Vendo o que havia acontecido, o que eles viram? Viram um ladrão blasfemando e viram o outro meio que calmo. E viram do meio, que estava sendo crucificado no meio, não blasfemar, só abençoar. E viram que de meio-dia às 3 horas da tarde não teve sol, se escureceu. Eles viram. E eles também viram e ouviram o próprio centurião dizer, verdadeiramente ele é filho de Deus, verdadeiramente esse homem é santo. Isso eles viram. Quando o Filho do Homem for levantado, vocês então vão ver quem eu sou, vocês vão saber quem eu sou. Vocês não têm conhecimento de mim, porque vocês não viram isso, mas quando vocês virem o Filho do Homem ser levantado, vocês vão reconhecer que verdadeiramente que eu sou o Filho de Deus e que desci do céu. Porque a própria natureza não se conteve, ela se obscureceu, o sol se fechou com a sua luz. E a Bíblia diz que o centurião disse isso, e essa multidão que foi lá ver o espetáculo, versículo 48, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Um ato estritamente judaico, de contrição, dizendo, olha só, olha para cá. Fiz burrada, dei mancada, julguei errado, errei, não devia ter feito isso. Eu conheci um homem, lá na minha roça onde eu morava, que ele, quando fazia alguma coisa tola, ele não tinha um juízo perfeito, ele fazia assim, ó, mas batia na cabeça que até que alguém tinha que ir lá e tirar, porque senão ele explodia a cabeça dele igual uma melancia, de tanto bater. E eles batiam no peito e eles diziam com essa atitude, julgamos errado. Falamos acerca dele o que não sabíamos. Tem um hino antigo que é do tempo do presbítero Misael, que diz mais ou menos assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante, quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo o mundo procurei, verdade e amor com que sonhei, mas eu achei.
mas eu vazio achei ao meu redor, nada melhor. Nada melhor. Caminho estreito, eu vi a cruz, e no meu peito céu e luz, meu sonho a paz, achei enfim, Jesus em mim, Jesus em mim. Acabou assim. Amém? Aplauda a pastora que canta pra caramba. Você pode reconhecer Jesus como Ele realmente é. Se você não reconheceu, não é a revelação da Escritura que está errada, nem a possibilidade de se relacionar com Ele. A culpa é nossa. E a gente poderia bater no peito e dizer, a culpa é minha. Porque o caminho para o relacionamento com Ele está aberto para mim, há muito tempo. Quem pode declarar isso como verdade? Pelo menos abra a boca e diga amém. Só para eu terminar, e já devia ter terminado e acabado, há muito tempo. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Vamos ver o que Mateus fala da crucificação. Jesus me ajude. Mateus 27. Dentre tanta coisa que ele faz, fala a partir do versículo 51. Ele fala também de trevas na terra. Ele fala que Jesus exclamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 51, olha só. Eis que o véu, Mateus 27, 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora escute isso. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande medo, temor, e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Então Jesus disse, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou. Fique de pé comigo. Por gentileza, os irmãos aí dos instrumentos, voltem correndo. Por favor, levante com mais vontade, que eu oro com mais apreço. Vai, não levanta assim como, levantar de novo, ai meu Deus, que coisa ruim. Levanta com vontade, para a gente orar. O que está faltando na história da sua vida, para que você conheça Deus como Ele realmente é, para que você conheça Jesus como Ele é, ou para que você reconheça quem Ele realmente é? O que está faltando? O que está precisando? Deixa eu ouvir o teclado, por misericórdia. O que está faltando? Você tem o hábito de pôr defeitos na pessoa ou em pessoas? Você tem vontade de conhecer Jesus mesmo como Ele é? Você tem? Não tem? Você tem? Isso, pelo menos diga amém. Você tem vontade de conhecer Jesus como Ele é? A Bíblia diz que agora vemos por espelho como um enigma, mas existe um dia que nós vamos conhecer como nós conhecemos a nós, ou sabemos de nós. E agora eu sou repetitivo para você. Vou ser repetitivo. 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não manifestado o que havemos de perdão. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos feitos filhos de Deus. E é por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus.
e ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: por mais que nos seja revelado nesta vida quem é Jesus, jamais o será como Ele realmente é. E isso não é um ato de desistência, um sinal de desistência para mim e para você. Pelo contrário, o que o Senhor quer é que a gente o conheça da melhor maneira que a gente deva conhecer. Mas vai haver um dia em que o conhecimento acerca de Jesus não vai ser do que alguém disse, do que alguém testemunhou, ou como nós, na nossa forma limitada, sentimos. Existe um dia, está marcado no calendário divino, que aquele que permanecer na palavra de Deus, aquele que não abrir mão, não somente recebeu a Cristo, reconheceu a Cristo, mas permaneceu em Cristo, vai vê-lo como Ele é. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero dizer aos meus irmãos, e dizendo a vocês, eu estou incluído, o caminho para um relacionamento mais achegado está aberto. Eu vou repetir que o caminho para um relacionamento mais achegado com o Senhor está aberto. Entra quem quer, conhece quem quer, mas uma coisa eu lhe afirmo: o Senhor Jesus continua dizendo: vinde, meu filho, vinde, minha filha, me conhecer melhor do que você já conhece. Por quê? Porque quanto mais conhecemos de Deus, mais o amamos, mais queremos esse relacionamento, mais nós abrimos mão de coisas temporais para viver as eternas. Amém? Há alguém entre nós que veio hoje à casa de Deus celebrar conosco, quem sabe está um pouco afastado do caminho, parado no caminho, ou alguém que ainda não reconheceu Cristo como seu Salvador e Senhor, e quer hoje reconhecê-lo desta forma. E como igreja nós queremos orar por você, porque hoje o Filho do Homem foi levantado mais uma vez nesse lugar, através das Sagradas Escrituras. Quem pode dizer amém? Há alguém aqui que quer entregar o seu precioso coração, sua preciosa vida ao Senhor Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador? Algum irmão, alguma irmã que está parado no caminho, ou afastado do caminho, quer retornar hoje? Quem sabe você diga: meu coração já é de Jesus, mas você nunca veio à frente numa igreja declarando receber Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecer, para receber uma oração da igreja. Tem alguém que quer fazer? Se tem alguém, eu levante uma das suas mãos para que eu possa ver você, ou saia direto do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar. Tem alguém? Para fazer isso não precisa experimentar um sentimento, nem esperar sentir algo. Eu estou falando de reconhecimento, eu estou falando de reconhecê-lo, de elegê-lo na sua vida como Salvador e Senhor. Alguém quer fazer? Você que nunca fez, ou você que já fez um dia, mas está parado no caminho, quer fazer hoje de novo? Quer realiançar o seu coração com Cristo? Alguém? Eu quero orar com você. Se coloque na posição de ser abençoado. O Senhor quer manifestar a glória dele à sua vida. O Senhor quer ministrar o seu coração de uma forma nova, de uma forma diferente. Aleluia.